Vamos lá, pessoal, mais uma edição do podcast Conexão com Propósito. E cada dia os convidados são referência na área que eles atuam. Hoje nós vamos falar um pouco de zootecnia, de como tratar um colaborador na sua propriedade. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que te Você que agradeço. tem ajudado milhares de fazendas aí no Brasil afora. E eu quero começar falando o seguinte: sabe aquela questão que tá assim bombando aí na internet? A fábrica de peão? Eu participei como aluno, posso dizer. É, Como que eu fazia das minhas férias? Dos 7 anos até os 15 anos, eu fui treinado a ser peão. Meu avô foi 42 Você anos, trabalhou nessa fábrica. fui dessa fábrica. Meus tios e meu avô, 42 anos, ele foi gerente, ele só trabalhou pro pai e pro filho. E a coisa melhor que eu tinha era ir para lá aprender a ser peão. E eu gosto disso. Eu queria que você falasse um Eu, pouco pro pessoal como que é essa questão aí da fábrica de peão. eu também trabalhei nessa fábrica. Tivemos a honra, né? Teve uma turma aí que achou ruim por causa da palavra fábrica, né? É, Eu usei a palavra fábrica, mas não era na intenção pejorativa, nem de diminuir ninguém, né? com Era certeza. para simbolizar que aquela classe, aquelas pessoas não estavam sendo mais formadas. Porque a escola, a fazenda que formava os peões, não pode mais formar, né? E a minha intenção não é que eu não quero que as crianças não estudem, pelo Com amor de Deus, certeza. né? A questão é que aonde a mão de obra, os peões, né, usando a palavra direta, eram formados, aprendiam a trabalhar nessa profissão, era lá na fazenda, Exatamente. junto com o pai dele, Isso, com o junto com o tio, tio, né? No exatamente, seu com o caso, no meu pai, com os caso, tudo. avós, né? E hoje, as fazendas, por lei, né? Nós temos um país que tem leis que têm que ser cumpridas, né? Se Questões você trabalhistas, concorda né? ou não concorda, é outra Com coisa. certeza. Agora, cumpra-se a lei. A lei está lá, é para ser cumprida. Então, hoje não pode-se mais deixar um menor, né, de idade trabalhar, periculosidade, menor de idade, não se pode. Ponto. E os pais não querem, Verdade. né? Então, nós temos hoje uma lei que não permite e os pais que não querem. Então, não está sendo mais formado o colaborador que trabalha na mão de obra rural. E isso não é Exatamente. demérito nenhum, Com porque nós certeza. temos aí trabalhadores rurais que estão ganhando mais do que pessoas formadas, Com certeza. né? É interessante que as próprias pessoas que são formadas dessa forma, eles têm orgulho disso. Tem, Eu, muito, como muito. eu achava bom, eu ia pra lá, meu avô, meu tio falava, não vou dar aquele cavalo, que era um cavalo que chamava Paulista, porque o Júnior, porque ele me conhece como Júnior, né? O Júnior, ele não tem ideia não, dava um burrinho mais fraco pra mim não correr, mas era muito bom e eu gosto muito e quando eu vou pra minha fazenda é desfrutar disso. Mas com certeza, a questão trabalhista, ela tem dificultado essa questão. E as fazendas, cada dia, estão sendo mais fiscalizadas, que você tem visto no dia a dia, não é isso? É isso aí, essa fiscalização existe. É como eu falei, não estamos aqui julgando se a lei está certa ou está errada. É a lei. Enquanto ela existir, né, enquanto ela tiver, igual ela tem que ser cumprida. Com Então não certeza. se pode. Então, nossos meninos, né? E aconteceu uma coisa na visão do Ricardo, que eu também achei ruim. No meu olhar, eu queria que o governo tivesse melhorado as escolas rurais e não levado os meninos para a cidade, como é hoje levado para a cidade, Levar todos. né? Na Exatamente. escola rural, ele estava ali no meio rural, aprendendo a máquina ali, ele Com estava ali certeza. perto dos pais, Teria no mínimo umas 4 horas a mais, né? né? Nesse Estava mais perto da percurso. família, dos pais. Hoje o pai manda o filho estudar na cidade. Exatamente. É perigoso ele perder a mão do filho, né? E Com Deus o livre certeza. guarde o filho se perder. E o seguinte, os alunos saem 9 horas da manhã, muitas vezes chega 6 da tarde, 7 da noite. Vê o transporte Fica todo. aí praticamente no Isso. percurso. Então, meu sonho é que essas escolas rurais tivessem se transformado em escolas técnicas. Que nós Verdade. tivéssemos aí muitas escolas técnicas formando operadores, ganhando bem, cuidando da sua família, com uma profissão digna, né? Um Exatamente. capataz, né? Escolas de capataz, o capataz cuidando das fazendas. Porque o agro, como qualquer outra empresa, ele precisa de mão de obra. Com certeza. Qualquer uma. Você tem aqui um escritório, né? De recursos ambientais que você não faz nada sozinho. Não tem jeito. Você tem Você não que cresce, N você não colaboradores. cresce com Não 100 cresce, pessoas, não sem cresce. equipe, não tem E jeito. o agro não é diferente, Com né? certeza. O agro não é diferente. Então, nós precisamos de mão de obra. Então, esse hoje é um agravante muito grande
que a cidade não passa por ele. Né? Você que tem faculdades que formam os profissionais que você precisa, tem curso técnico, as indústrias têm os próprios cursos, e o profissional da pecuária, o curso dele, né? A fábrica dele, jeito. Vou usar de novo, né? Que se alguém achar ruim, me desculpe. Né? A formação acabou. Exatamente. Isso é preocupante, porque a pecuária ainda não tem a tecnologia para suprir essa falta de mão de obra. Verdade. Tomara a Deus que um dia tenha. Mas hoje nós não temos. Verdade. Hoje nós não temos. Então nós precisamos dessa mão de obra lá, bem instalada, bem nutrida, feliz lá na fazenda, né? Essa é outra questão, Sim. Né? Porque nós temos que primeiro trazê-lo para a fazenda. Isso. Depois fazê-lo sentir vontade de ficar lá. A gente fala muito em fazenda, pelo menos na pecuária, em bem-estar dos animais, né? Isso aí o produtor está profissional, literalmente. Muito. Mas fala um pouco sobre o bem-estar e a questão do colaborador pegar aquela propriedade como se fosse dele. Isso. E realmente deixar... Eu até sou meio contra aquilo que o pessoal fala, o que engorda é o olho do dono. Eu penso diferente. Sabe o que engorda? É a mão dos colaboradores. Claro. São as mãos dos colaboradores. São eles que estão lá. O que você pode falar para os produtores, os proprietários das fazendas sobre essa situação? Sobre o bem-estar humano. Bem-estar né? dos Nós devemos nos preocupar com esse bem-estar. É muito importante. Eu costumo dizer que o colaborador, principalmente o solteiro, a hora que ele sente vontade de ir embora, é a hora que ele para. Verdade. Né? Isso no mesmo. dia a dia ali, no quente da coisa, mexe com o gado, mexe com a lavoura, mexe nem com vê o tempo passar, né? Não vê o tempo passar. Então deu 5h30, 6 horas, 7 horas, a hora que ele para, isso. Que ele respira. Que ele eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê, hein? O alojamento mais ou menos. Sim. Não tem um lugarzinho para distrair, né? Internet é natural, né? Internet é mais ou menos, não é uma muito boa. É nessa hora que ele sente vontade de ir embora. É verdade. Então é nessa hora que você tem que oferecer o bem-estar para ele. E ter um conforto, né? Entendeu? Dele olhar e falar assim, eu vou embora para onde? Como que vai ser? Eu não tenho um lugar melhor para ir. Exatamente. Eu estou feliz aqui, eu estou chambão aqui, meu quarto é bom, eu sou bem tratado, as pessoas me respeitam, eu sou ouvido aqui dentro. Eu converso, a pessoa escuta, meu gerente é bom, eu gosto de trabalhar com ele. Poxa, olha aqui, ó, tem um quiosquinho aqui para a gente brincar uma sinuquinha, a gente brincar um ping-pong. Tem uma represinha ali que o patrão autoriza pescar, pegar um peixinho, pesca e solta, para parar de distrair. Né? Então eu fico bem aqui quando eu não estou trabalhando. Pescar, soltar e tem que comer um pouco também, senão... Levar o que for para comer, né? É verdade. Então a gente tem que se preocupar com esse momento. É verdade. E a nossa pecuária, ela sempre despreocupou. A agricultura se profissionalizou de uma forma que o que tem de melhor tecnologia no mundo a gente tem no Brasil, mas a pecuária ainda está caminhando para isso. Ainda precisa ter esse olhar. Eu preciso fazer com que o meu colaborador queira estar aqui em casa. E salário não é tudo. Não. Salário é uma parte. Ela é uma parte. Se você paga bem, mas o seu ambiente é ruim, ele não vai ficar. E o pagar é obrigação, né, Ricardo? Porque não está fazendo nada demais. E nós ainda não temos um pagamento por meritocracia bem alinhado. Isso que seria o ideal. Né? Nós não temos ainda um pagamento por produção, e sim por hora trabalhada. Você já pensou o dia que o camarada falasse, a nossa tarefa da semana é essa aqui. Se vocês fizerem ela quarta-feira, sexta-feira, vocês podem ir para Barueri. É um sonho meu. Pai. Mas ainda não temos. Né? O rendimento por hora trabalhada vai melhorar muito, hein? Entendeu? É um sonho. Eu penso que talvez meus filhos, meus netos, né? Não sei. As coisas têm mudado bastante. E sempre para melhor. O bom sempre, é isso. Sempre. O mundo não evolui, né? Verdade. As pessoas não evoluem, o mundo não evolui. O mundo está em constante evolução. Deus não está dormindo. Deus está lá acordadão, tomando conta de tudo. Com certeza. Qualquer coisa, às vezes, caminha para um lugar que a gente não quer, mas é ele que decide, não somos nós. Né? E muitas vezes o caminho é o homem que escolhe, né? Deus tem, às vezes, nem nada com isso. É o homem que escolhe e aí tem que resolver as situações. É verdade, né? Eu falo que Deus não atua no plantio, ele atua na colheita. Plantar, você pode plantar o que você quiser, inclusive coisas ruins. Com certeza. Mas você vai colher o que você plantou. A semente não tem jeito, né? Plantar goiaba e nascer laranja, né? Não tem erro. A natureza não tem erro. É verdade. Então, o trabalho que eu faço hoje é muito voltado para isso, sabe? Ele fazer com que o pecuarista tenha um olhar diferente para essa nova exigência
para esse novo pedido, para essa nova necessidade do colaborador que está lá na fazenda. Nós não podemos esquecer que a fazenda é a única empresa que você contrata o colaborador e vem junto uma série de pessoas. Com certeza. Vem os filhos, vem a esposa, vem a sogra, vem o pai dele, né? Vem um conjunto de pessoas morar dentro da empresa. Exatamente. Eu não conheço outra. Você conhece outra, né? Não. Outra empresa Não tem. que tem essa característica? Não. Quando você contrata é só a pessoa e pronto. Pronto. Não tem nada a ver com Deu família. 5 horas, 6 horas, fechou a porta, cada um vai para sua casa. Exatamente. O que seu colaborador falar na casa dele, você não está nem vendo, nem ouvindo, nem sabendo. Né? Agora, a fazenda não, você está vendo, você está ouvindo, você está sabendo. Exatamente. Se Deus o livre e guarde um colaborador seu, bate na esposa ali do seu lado, você vai ouvir ela gritar. Não tem como, tá próximo. Ela está dentro da sua casa. Você convive mais tempo que o normal do dia a dia do trabalho, né? Isso, e assim, é no feriado, é sábado, é domingo? É direto. Isso não pode ser feito vista grossa. Nós não podemos tampar o sol com essa peneira. O cara está lá com a família dele. Você o trouxe. Né? Você não falou para ele, falou, não, eu quero que você venha, mas a sua família pode morar lá na cidade e eu vou te buscar e trazer todo dia, como algumas empresas fazem isso. Né? Dá o transporte. Ou então, dá o transporte, a pessoa mesmo vai, né? Acabou 6 horas, vai embora para casa, volta para a cidade. Mas isso é a raridade, porque não é toda fazenda que está próxima da cidade. Que tem acesso fácil. Fica inviável. Exatamente. E o próprio colaborador muitas vezes não quer. Ele quer ficar na fazenda. Quantos colaboradores você já viu falar assim, ó? Não, eu não gosto de fazenda, ou de cidade. Eu vou lá para fazer compra. O que tá lá, o que gosta da fazenda, quer ficar lá. Exatamente. Ele gosta. Agora, nós temos que ajudá-lo a gostar. Ajudá-lo a gostar mais. Verdade. Né? Começar a classificar melhor o trabalho. Falar, olha, eu te contratei para ser operador de máquina. Não põe ele para fazer cerca, não. Vai dar problema, né? Vai dar problema. Vai dar problema. Não fala para ele, acorde ali, porque eu tenho umas vacas ali que eu tiro um leite. Amanhã você tira leite para mim lá amanhã, 4 horas da manhã. Rapaz, se for uma emergência da emergência, uma vez na vida, outra na morte... Um socorro, né? Experimenta. Ele vai achar ruim, mas pode experimentar. Mas não pede de novo, não. Não vira hábito, não. Você vai perder ele. Se ele for bom, né? Não, eu já tive casos que o cara foi contratado para, igual você disse aí, para trabalhar na ordenha. Tirar o leite. Mas aí colocou ele para limpar o curral. Aí ele já não quis ficar. E fazer cerca, realmente tem que ter a equipe própria para isso. Mas você falou que ajuda a pecuária. Mas não tá bem assim. Que esses dias eu vi você em alguns eventos aí que era agricultura da melhor qualidade e tecnologia possível. Na verdade, se você está hoje ajudando a pecuária, a agricultura, o agronegócio. É ajudar esse pessoal aí com a mão de obra. Mês que vem eu vou fazer um trabalho numa fazenda de café. O ano passado eu fiz numa fazenda de fumo. Então, o que você falou é verdade. Porque a dor é a mesma. Exatamente. Né? A questão é a mesma. Vamos falar dor não, que dor é coisa ruim. Vamos falar a questão é a mesma. A solução que precisa ser dada. É a mesma. Né? O olhar é o mesmo. São pessoas. Não interessa o que ele faz. Exatamente. É indiferente se ele colhe laranja, se ele produz leite, se ele produz mamão. É o ser humano. É fixá-lo ali na fazenda. E o melhor jeito de fixá-lo é ele querer. A gente fica bem onde a gente quer ficar. Né? Então, aí falta uma graxa nessa relação aí que chama comunicação. Que chama conversar com o seu colaborador. De ter confiança nessa conversa. E diária, né, Ricardo? Diária, sempre que necessária. Sempre que necessária. Antecipar para não ter necessidade. Né? Porque conversar depois já foi. Aí já gerou algum estresse, né? Quantos colaboradores saem da fazenda porque não houve diálogo? E esse papel, essa responsabilidade primeira é do gestor, não é do colaborador. Eu penso que o líder, o dono, o gerente, o capataz, ele é líder de pessoas. Se eu sou o técnico, se eu sou o líder, o meu olhar tem que estar nas pessoas para me detectar. Falou, o João não está bem. Verdade. O João está com problema. Ele consegue ver quando um bezerro está baixou a orelhinha, ele já sabe que tem alguma coisa errada. Como ele não consegue ver com o ser humano, né? É isso aí. Tem que ter essa atenção dobrada. Tem que ter. Redobrada. Para o problema pequeno não ficar grande. Exatamente. Cuidar de um problema pequenininho é melhor, né? Com certeza. O que eu falo muito aqui na minha empresa é que quando alguma coisa acontece, que algum colaborador meu fez que não aconteceu da forma correta, o incompetente foi eu. Eu que não treinei ele de forma correta, eu que não orientei. Errado. Ou contratei errado,
ou ele ainda não adaptou a empresa, não adaptou a nossas políticas, e aí eu que sou incompetente, porque eu que contratei. A primeira responsabilidade é sua. Com certeza. A primeira é sua. Responsabilidade a gente não transfere, a gente divide. Então, se o seu colaborador lá na ponta errou, fez algo irresponsável, errado, o chefe dele é responsável também naquilo, você é responsável naquilo. O proprietário vai ter o resultado, mas a consequência disso é de todos. É de todos. A responsabilidade tem que estar envolvido é de todos. todo mundo. Então, esse é o trabalho que a gente faz nas fazendas hoje, de ir na fazenda, gerar essa comunicação, provocar essa comunicação, fazer com que as pessoas aprendam a se comunicar para você ter uma convivência melhor. Eu faço um trabalho muito bacana, eu tenho muito prazer de fazê-lo. A gente percebe que seus olhos brilham, literalmente você faz com muito amor isso. Eu como nós estava falando, eu nasci na fazenda. As minhas férias eram na fazenda, meus fins de semana eram na fazenda. Os meus amigos de infância eram os filhos dos peões. Eu tinha meus amigos da escola em Morrinhos, sou de Morrinhos, então tinha meus amigos de infância em Morrinhos, mas tinha os amigos meus que eram os filhos dos peões do meu pai. Né? Então eu cresci no meio deles. Então eu tenho muita tranquilidade de estar no meio deles, eu não tenho dificuldade. Eu falo a mesma língua, eu entendo a língua deles, eu sei o que eles gostam, o que eles falam, os termos, né? Então eu gosto muito de estar no meio dele. E uma coisa que eu descobri, por que eu gosto mais, ontem eu fiz uma palestra para a turma da chefia da Milhão. Vou falar o nome aqui, porque é uma empresa que gera muito orgulho em nós. Né? Hoje estão em Goianira. É o aqui, Júnior, o proprietário. Então, eu estava lá com a turma da chefia. É ótimo, é prazeroso, é bacana, mas aquela turma ali, eles têm muita oportunidade né? De viajar, de conhecer, só de estar nessa conversar. Posição já está. Exato. Agora, o peão lá da fazenda não tem a mesma oportunidade. É verdade. E eu tenho prazer em gerar uma oportunidade para ele, que eu falo que o meu treinamento é direcionado para ele, é dele. Eu não vou lá falar de trator, de gado, de leite, de boi, de carne. Eu não vou falar nada ligado à fazenda, eu vou lá falar com ele. Eu vou conversar com ele. E eu tenho tido muitas surpresas positivas. Muitas. É prazeroso, né? É prazeroso. No final de 4 horas de conversa, o dono chegar para você e falar, rapaz, mas eles ficaram lá sentados 4 horas, ninguém tirou o olho de você. Né? Pergunta, que mágica que você fez? 4 horas, você ficou 4 horas com eles lá, cara. E eles não tiraram o olho de você, perguntando, participando, não vi ninguém cochilando, não vi ninguém mexendo no celular. Vidrado. Que coisa interessante que você faz. Mas o que acontece, cara? Eu falo a língua deles, eu falo para eles, eu conto a história deles. Eu tenho uma história que eu tenho muito prazer em contar, que para mim foi uma das grandes emoções que eu vivi. Eu estava numa fazenda aqui em Goiás, e lá tinha um rapazão que era o chefe do gado, um grande, maior que eu, fortão. E nós fizemos uma ação nessa fazenda de levar coisas, arroz, leite em pó, para um asilo dos velhos. Nós fizemos uma arrecadação entre os peões e depois o dono da fazenda me permitiu levar com eles, com os peões. Certo. E o Danielzão era aquele grandão que não chorava, bruto, né? Danielzão era o machão da fazenda, pegava boi na unha. E eu vi o Daniel chorar lá dentro do asilo. Eu vi o Daniel dar um abraço numa senhorinha que desmontou ele, sabe? Que fez ele chorar. Isso fica marcado. Ela elogiou o chapéu dele, sabe? E ele veio em mim perguntando se ele podia dar o chapéu dele para ela, emocionado, feliz, chorando de emoção, sabe? Falei, então, esses companheiros, eles tiveram poucas oportunidades. Verdade. Então, tudo que você gera para eles dá um resultado magnífico. Eles se sentem valorizados. Né? Ontem, eu tive uma aula ontem, eu tenho 2 fazendas de leite que nós damos consultoria, e ontem foi o dia da aula online. Um colaborador lá levantou a mão e falou assim, seu Ricardo, eu posso agradecer ao senhor, o proprietário da fazenda? Eu falei, uai, pode, mas você quer agradecer o quê? Porque semana passada ele me levou numa reunião de pecuaristas e de veterinários, e ele me levou, ele é um cara da inseminação da fazenda. E eu me senti muito honrado, seu Ricardo, eu me senti muito feliz e eu ainda não tinha agradecido a ele. Ele guardou para agradecer em público. Tamanha era a felicidade dele. Então você vê, às vezes o pecuarista faz uma coisa achando que é tão normal, né? Fala, vou levar o fulano, vamos ali comigo, fulano. E para ele é uma diferença, né? Aquilo é uma diferença monstruosa. Muda a pessoa. Ele se sente o mais poderoso, o mais feliz do mundo. E para você ele se sente participar do processo, né? Ele está integrado, literalmente. Importante. Exatamente. O patrão deu importância para mim. Né? Eu fiquei mais perto
Eu falo que o que nós temos que diminuir é tudo que nos distancia dos nossos colaboradores. Tudo. Tudo. Eu tive no JBS há um tempo, umas 2, 3 semanas atrás, e fui conhecer a sede. Um galpão, velho, que cabe 1.000 pessoas. Não tinha nenhuma sala. Olha só. O diretor, o presidente do JBS, a sala dele aqui no meio de todo mundo. Não tem paredes que separam. Olha a visão de uma empresa multinacional, de uma empresa grande. Então, tudo que te distancia dos seus colaboradores, lembra que você está distanciando. E tudo que é longe é mais difícil. Né? É mais complicado. A comunicação é mais difícil, o olhar é mais difícil. Então, faça tudo para aproximar do seu colaborador. Diminuir as barreiras, né? E um simples saquinho de pão que você leva para a esposa do colaborador. Uma simples saquinho pastel de balinha que você leva para os filhos dos colaboradores, te aproxima. Não tem nada que possa aproximar nós dois mais do que você fazer algo para os meus filhos. Não tem. E vice-versa. Verdade. Então, cuide dos meninos, dos seus colaboradores. Leva um chocolatinho para ele. Dia da criança, faz uma festinha, faz uma reunião. Às vezes nunca teve, né, Ricardo? Nunca teve um dia comemorando aniversário. A distância. Faça tudo para ganhar a confiança deles, o respeito deles e vice-versa. Mas aproxima. Se nós fôssemos fazer esse bate-papo nosso aqui online, ele iria acontecer. Sim. Mas de uma forma bem mais fria. Com certeza. Alcança mais gente, vai mais longe, a gente não sabe nem onde que vai. Mas aquela aproximação não tem como, isso não vai mudar. O tete a tete eu falo que isso é igual e-mail, você já viu? Tem o WhatsApp, tem não sei o quê, o e-mail não acaba. Nunca acaba. Não essa aproximação eu acho que não acaba também, não. Agora, você tocou numa situação interessante. Fala pra gente exatamente o que você faz, porque eu tô sabendo agora que você dá esse treinamento online e talvez tem gente que não saiba disso e pode te contratar também. Então o treinamento não é só presencial, você tem essa questão online e presencial. Explica como que funcionam os dois casos. O online, nós estamos ampliando ele, porque eu também estava limitado. Nós pegamos algumas fazendas e o tempo é o senhor de tudo, né? Verdade. Então nós fazíamos com aquela fazenda. Agora nós estamos mudando o processo. Nós vamos abrir uma plataforma. Eu falo nós porque nós somos um grupo. Perfeito. Nós somos 3, né? 3 companheiros. É uma sociedade, que faz a mesma coisa, que é o Sérgio Soriano. Sérgio Soriano é o diretor da maior fazenda de leite do Brasil e é gestor de pessoas há 30 anos. Colorado. Então o Sérgio é um dos professores, né? Dos participantes do grupo. O Eduardo Valias, que foi gestor de gente na Cargill durante 15 anos na América do Sul, tem um conhecimento de pessoas fabuloso, e eu. As 3 iniciais, SER, formou a palavra ser, e nós temos o grupo ser. Espetacular o nome, hein? Então nós estamos construindo uma plataforma onde ela vai abrir uma vez por semana e qualquer um que se inscrever vai poder participar dessa aula. Então nós não vamos fechar numa fazenda. E eu dou consultoria presencial e online em fazendas também. Eu gosto do presencial para você ir lá e fazer aquele diagnóstico e só o olhar, né? Eu falo que é sentir o cheiro. Com certeza. Pisar lá no chão, ir lá no curral ver o companheiro, ver onde ele dorme, onde ele comer a comida com ele, ver a estrutura, ver como que é o próprio fazendeiro, né? Então esse primeiro trabalho tem que ser presencial. Então a gente vai lá na fazenda, faz um trabalho com todo mundo, com a mulher dele, com os filhos maiorzinhos de 14 anos, com terceiros. Às vezes eu estou na fazenda, a gente marca a palestra para outro dia e eu falo, cadê os terceiros? Falo, mas os terceiros também, Ricardo? Eu falei, sim, eles não trabalham aqui dentro. São terceiros, mas estão aqui. É mão de obra direta e indireta, né? E uma coisa que o pecuarista às vezes não percebe é a influência que aquele cara pode ter na equipe. Inclusive de tirar o colaborador, de pôr coisa na cabeça dele. Exatamente. Então, todos que movimentam a fazenda, traz eles para cá e vão conversar. Tem que estar na mesma direção, né? Na mesma página que a gente fala. Na mesma direção. É esse o objetivo. Então, eu faço esse trabalho com todos e faço um trabalho só com os líderes. Só com pessoas que lidam com pessoas, que são responsáveis por pessoas. Que se não mudar a cabeça dos líderes, não vai adiantar. Não adianta ir na equipe. Não adianta. Você não mexe num time sem mexer no técnico. É o técnico que faz a escalação, as técnicas. O capataz é que cuida dos peões, então vai no capataz. Verifique se o seu capataz está tendo sucesso no cuidado com as pessoas. E isso é muito difícil, porque geralmente um capataz é uma pessoa que é boa para mexer com gado. Isso.
e não necessariamente ele é bom para mexer com gente. A gente que estuda bastante, tem experiência com pessoas, o tanto que a gente sofre, imagina uma pessoa que tem menos, cada dia menos situação de mexer com pessoas. Então, quando você promove um peão para capataz, ele automaticamente parou de mexer com gado e passou a mexer com gente. E com gado é muito melhor. Isso tem que ficar muito claro na cabeça do dono. Não é que é melhor, é mais fácil, né? Com gado então, é mais fácil. O Hélio é o meu peão. Rapaz, o Hélio é correto, é honesto, chega cedo, trabalhador pra caramba, entende de vaca como ninguém. Eu vou pôr ele pra capataz. Cuidado para você não perder o peão. O espetacular que você tem, né? Você perder aquele peão espetacular que você tem Isso é muito sério o que nós estamos falando aqui. Muito sério. Fiquem atentos quando você vai subir alguém de cargo na sua empresa. Ele tem capacidade para fazer o que você quer que ele faça? Você não está trazendo ele por uma dor sua, por uma necessidade sua. Se você fizer isso, você vai perder aquele e não vai ter esse. Porque ninguém gosta de voltar. Isso mesmo. Né? E pior que quando ele é promovido, o salário aumenta, né? E aí você ele voltar... se acha. E se você voltar ele, o salário vai ter que diminuir. E aí não você volta. não tem condição ele vai mais. embora. Acabou, exatamente. Se você pega um capataz e fala, você não deu certo para capataz, eu vou te voltar para peão. Ele fala, Ele fica envergonhado. Eu vou ser capataz. Né? Isso. Ele fica envergonhado. Fracassado. Ele não vai... Eu vou ser capataz em outra fazenda. Então tem que ter muito critério. Então, se você escolhe um cara por necessidade sua, você pode estar dando um tiro na testa. E tem outro detalhe, né, Ricardo? Hoje a mão de obra ela é tão necessária que se o cara for um pouquinho bom, ele arruma o trabalho rápido, no outro dia. Assim, ó. É rapidão, ele já está em outra fazenda. E tem mais um detalhe, o cara vai lá e busca ele com todo o frete sem custo nenhum. Então, a facilidade dele mudar... Hoje a procura é maior que a oferta. Exatamente. Lei da procura e oferta. Exatamente. Se você não tiver coisas que vai segurar ele, conforme você disse em vários momentos aqui, o que você ensina nas fazendas, o cara vai ficar cada dia sem mão de obra. Difícil. Cada dia mais difícil. Fala também um pouco, você é zootecnista, um pouco da sua história, começou aonde... O Ricardo é apaixonado pelo agro, né? Eu costumo brincar, mas falando sério... Eu entrei no agro na cabeça do arreio do meu pai. Era um bebê, né? Era uma criancinha, 2, 3 anos, nem me recordo quantos anos eu tinha. E vivia a minha vida toda. E esse agro, quem experimenta, né? É bom demais. Quem vive, você tem fazenda, você sabe o quanto isso é prazeroso. Eu como engenheiro ambiental, eu falo, sabe o que eu falo? Que a engenharia ambiental é turismo por conta do cliente. Porque a gente conhece cada lugar... que é espetacular. Fabuloso. Nosso agro é apaixonante. Isso é tão bom que chega a ser um problema. Vou te falar uma frase aqui que ela é simples, porém ela é bacana. O pecuarista, pelo amor que ele tem ao agro, ele faz os herdeiros herdarem tarde. Então o pecuarista herda tarde, por causa do amor do pai. Porque o pai... Sai da razão, Não é dono da fazenda. Ele tomou a fazenda emprestada do filho. Né? É o sonho de todo pecuarista, passar a fazenda para o filho, não quer vender. Com certeza. Então o pai tem a fazenda emprestada do filho, mas ele ama tanto aquilo que ele não quer devolver. Ele só devolve quando morre. Esquece de treinar, né? Esquece de formar o sucessor. Né? Então ele devolve tarde. Se ele devolver a fazenda tarde para o filho, um filho de 50, 60 anos, ele não tem mais a jovialidade. É normal, né? Uma pessoa de 60 anos fala, agora eu vou fazer isso. Não vou não. Vamos seguir do jeito que está. Então o pecuarista herda tarde. E isso retarda a entrada de tecnologia. Por que a nossa pecuária não tem cerca elétrica? Não estou fazendo propaganda para cerca elétrica, não, mas por que a nossa pecuária não tem cerca elétrica ainda na quantidade que devia ter? Nós temos menos de 20% das propriedades rurais do Brasil com balança. Como é que você produz uma coisa que você não mede? Não pesa, né? Você não pesa. Verdade. Eu produzo o quê? Carne. Você mede? Não peso. Não sei quanto que esse boi está ganhando, não sei quanto que ele produz. Aí o atravessador acha bom, hein? Até o frigorífico mesmo, né? Aí, como diz o outro, a culpa é minha, eu ponho quem eu quero, né? Aí eu ponho a culpa no frigorífico. Não, meu amigo, é você que tem que pesar. E outra, o que o frigorífico pesa é o que você já fez, já foi embora. A pesagem, ela é uma ferição. Então ela teria que ser no começo, ali, no comecinho, deixa eu ver quanto que meu gado está ganhando pouco, porque a água é o produto errado, é o coxo que está pouco. Né? Manejo total. No final, já foi embora o boi com a corda. Adianta eu pesar um boi que está pronto para ir para o abate? Não.
Aquilo ali é o que é. Agora você pesa e fala assim, esses boi tinha carcaça para 23 e eu consegui colocar só 22. Eu deixei de colocar uma arroba a mais por boi. E às vezes com o mesmo custo que teve. Só uma questão de ajuste. Que é uma aferição bacana que eu faço nas fazendas. Eu vou muito em confinamento. Né? Certo. E quando eu junto a turma do confinamento, para a gente conversar e bater papo, aí eu falo muito da responsabilidade de cada um. Eu não uso o termo dono. Ah, você tem que ter um sentimento de dono. Porque eu acho difícil isso. Ele não é muito distante, né? Ele não é. Ele pode virar para você e falar, ah, você quer que eu tenha sentimento de dono? Então eu vou vender. Então põe 10 alqueires no meu nome. Né? Então, o termo que eu uso é a responsabilidade é sua. Ela é sua. Se você tem esse camarada que está aqui, ó, nos acompanhando na filmagem, ele é o responsável por filmar, nós não temos nada com isso. Não. Se essa filmagem ficar ruim, é culpa dele, é responsabilidade dele. E a edição, então? Entendeu? Como que eu vou mexer com isso? Então, é dele. Ele que é o profissional. Então, tenha responsabilidade no que você assumiu. Você pediu para vir trabalhar aqui. Você chegou, tem oportunidade aí de trabalho? Tem. Eu sei fazer isso. Não está aqui, pode vir. Então, você que foi lá. Então, tenha a sua responsabilidade. E eu pego as pessoas que limpam o bebedor do confinamento. Nunca achei, e olha que eu vou muito, nunca achei uma pessoa que limpa o bebedor que soubesse me responder a simples pergunta: quanto que o seu boi pode ganhar a mais se você oferecer para ele Água limpinha. uma água limpa ao invés de uma água mais ou menos limpa? Você sabe? Ninguém sabe responder. Dá algumas Hilux, né? Dependendo dos boi, da quantidade, da escala, do tamanho do confinamento, do céu. Tem conta que eu faço que eu faço assim, eu acho que eu errei. Vou fazer de novo. E bate. É facinho de perder milhões. Eu presto serviço para um grande confinamento que morre 5 mil boi por ano. Pronto, faz 100 gramas por boi, 100 dias, que você vai ver o tanto de Hilux. Pensa. É muita coisa. E o cara que está fazendo isso não sabe por quê. Quem não sabe por que está fazendo, qualquer jeito tá bom. É verdade. Não Qualquer tem jeito tá bom. né? Eu nem sei para que eu estou fazendo isso. E aí a culpa é do governo, né? O motivo que eu estou fazendo isso aqui é para pegar meu salário no final do mês. Nada mais. Então, se eu fizer bem feito, mal feito, mais ou menos muito bem feito, eu vou pegar meu salário do mesmo jeito. Agora, se você criar nele um propósito de saber, um desafio, de falar assim, nossos bois têm carcaça para tanto. Se nós atingirmos o tanto que nós precisamos atingir, você vai ganhar o seu salário. E a participação, né? Se atingir. Se nós colocarmos as 23 arroba, é X. 22, não. 22 nós não trabalhamos como deveríamos trabalhar. Sabe? Meritocracia. Divisão do resultado a mais. Porque não é o mesmo. O mesmo qualquer um faz. Eu quero é o a mais. Eu quero o que nós podemos resultado, chegar. não adianta. Resultado. E se eu posso ter um resultado de 10, por que eu vou me contentar com 8? Você já ouviu a frase que o bom é inimigo do ótimo? Muitas vezes. O bom é inimigo do ótimo. Pensa nisso aí. Por que o bom é inimigo do ótimo? Porque a pessoa que fala assim, tá bom, ele não vai pro ótimo. Ele fica com 8. Ele não vai no 10. E o excelente é o 10. O ótimo é o 10. Mas ele está contente com 8. Nesse sentido, eu sempre falo para meus colaboradores aqui que a gente tem que ser a empresa que mais libera licenças ambientais e outorga no Brasil. Esse é o nosso objetivo. Eu não sei se é você, mas é igual, eu uso esse exemplo um pouco falando do Cristiano Ronaldo. Ele vai ser o melhor? Ele foi, né? Eu vou ser? Não sei, mas eu vou buscar ser. Trabalhar para isso. Pra ser. Né? Pra O ser melhor. isso. Nós precisamos ser o melhor. E para ser o melhor, você tem que ser melhor cada dia do que você mesmo. Isso mesmo. Né? Quantas licenças nós liberamos esse ano? 1.000. O ano que vem não pode ser 1.000. Não pode. O ano que vem... Desmatamento nós liberamos 21. A meta foi para 50 agora. Entendeu? Eu preciso liberar 50. Então, se nós fizermos 21, nós vamos ser o bom. Vai ficar Excelente, o ótimo é 50. E aí todo mundo tem que estar engajado nisso. E aquele que não tiver, aquele que não merecer vestir a camisa daqui, tchau. Isso mesmo. Você não merece estar nesse time. Eu te dei uma camisa e você não honrou ela, você fez gol contra. Você fez corpo mole, você jogou bola para fora. Então você não merece ficar aqui, senão nós vamos perder o campeonato por sua causa. Essa é a conversa que eu tenho com o time lá.
Outro dia um pecuarista veio falar, Ricardo, Tem você gente que vai mandar meus colaboradores. Você tá... O cara vai assustar. Não, ele falou que eu estava protegendo os colaboradores, sabe? Porque eu também falo a parte do pecuarista, sabe? Um exemplo aqui. Quantos pecuaristas têm o hábito de quinzenalmente, mensalmente, ir lá no alojamento dos colaboradores dele? No alojamento da fazenda, o alojamento é dele. Quem é que vai lá, todo mês? Eu vim fazer Será que ele dorme lá? Vim fazer uma vistoria nesse negócio aqui. Vamos ver como é que está isso aqui, se você está cuidando bem, se está faltando alguma coisa. Vamos ver, eu quero saber se tem parte minha e parte de vocês. Quem é que vai? Ninguém. Eu vou nos alojamentos. E eu mostro foto para pecuarista que logo assim, isso não é aqui em casa não, né? Eu falei, é aqui na sua casa. Já pensou? É aqui na sua casa. Não, Ricardo, deve ter uns 4 anos que eu não vou lá. Eu falei, pois é aqui dentro da sua casa. Alojamento é um tema que eu adoro, velho. Adoro alojamento. Adoro. O cara, o tempo que ele mais passa é ali, né? É lá que ele tem vontade de ir embora. É, legal. É lá, é naquela hora, a hora que ele senta, a hora que ele deita, que ele olha pro teto, que ele olha pro lado, tem um sem vergonha roncando aqui do meu lado, o quarto, nós estamos 4, o quarto tá o chulé, né? Pensa a noite. A falta de privacidade. Ele fala, eu vou embora aqui. Tá ruim, eu vou embora aqui. Aí no outro dia ele acorda e quer ir embora. Então, o alojamento é o melhor lugar para você reter colaborador. É o melhor. Então, você quer dizer que o alojamento tem que ser mais bonito que a sede e a entrada da fazenda? Como que é essa história? Eu teria. Eu teria o melhor lugar da minha fazenda, é o alojamento dos meus peões. Quarto. Faz todo sentido. Quarto mesmo. bacana. Eu contrato um peão para mexer com gado, eu vou pôr ele para lavar banheiro? Então. Eu vou pôr ele para lavar quarto? Tá errado, velho. Tem que ter as funções, né? Tá errado. Dá isso para ele com uma mão e cobra com a outra. Eu não estou falando para você fazer isso. Estou falando para você fazer isso aqui, ó. Uma você oferece, com a outra Mão você dupla, puxa. né? Chega lá e fala assim, ô companheiro, você não acha a fazenda que tem esse alojamento aqui, não. E eu não estou te dando isso de graça, não, tá? Eu estou fazendo Não a minha faço parte. utopia, não, né? Aqui não é creche, não é. Aqui tem fins lucrativos. Nós somos uma empresa. Então, eu estou te oferecendo isso, mas em contrapartida eu quero isso, isso e isso. Você está disposto a pagar? Você está disposto a fazer essa troca? Não, eu faço, sim, senhor. Ele vai fazer porque ele não quer ir embora. Se você provocar nele a vontade de ficar, ele estende a mão para você. Ele te dá a parte dele. E se ele não der, muito obrigado, até logo. Continuamos amigos. Vamos acertar aqui e continuamos amigos. Né? Então, alojamento, comida. Oferece uma comida boa. O cara olha e fala assim, rapaz, mas que comida boa, que comida gostosa. O homem é pego pela barriga facinho, né? Que é igual o peixe, facinho. né? Pela boca. Olha só, um alojamento bom que é da fazenda. Uma comida boa, que a diferença de uma comida boa e de uma comida ruim... É igual vaca ruim e vaca... Quem faz? É igual... Esse raciocínio seu é igualzinho engordar uma vaca ruim e uma boa. Eles vão comer do mesmo jeito. Vamos ver quem vai engordar melhor. Então ofereça uma comida boa. Ai, cara, mas é difícil. Eu sei. Ninguém está aqui falando que é fácil. É trabalhoso. A empresa chamada fazenda, ela é muito detalhe. Muito detalhe. O cara tem que entender de solo, tem que entender de fazendo gente, o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Ele tem que entender de solo, de máquina, de doença, de boi, de gente. É uma ciência. É uma ciência. É uma ciência. Detalhe, detalhe, detalhe. E o cara preocupar só com o resultado. E hoje, falando em ciência, o pecuarista tem que ser agricultor, né? Tem. Não adianta ele ser. Acabou aquele negócio. Acabou. Desassociou essas duas, você vai perder na pecuária. Exatamente. Se ele não colocar ali aquela pasto volumoso e pensar que aquilo ali é uma lavoura, não vai embora, não vai. Quando a gente conversa com um pecuarista e a gente fala de nutrição, a gente pensa em ração. A gente pensa em sal, proteinado. Ele pensa só em concentrar. A nutrição do boi é o capim. É. O sal, o mineral, é suplemento. É para dar o que falta. O acabamento. Quanto menos faltar, melhor. Se o seu boi precisa de 10 e o capim dá 8, você precisa de 2. Agora, se o seu boi precisa de 10 e o seu capim dá 2, você tem que comprar 8. E esses 8 é caro. Caro. Né? É caro. Muito caro. Os 8 do capim é baratinho. É baratinho, não. É mais barato do que os 8 da ração. Então, é pensar no capim. E quem é que maneja capim? Mão de obra. Voltamos de novo
o companheiro que está lá. Olha um projeto que eu estou participando desde novembro do ano passado, que eu gosto muito de contar. Um amigo me chamou, tem uma terrinha aqui em Teresópolis, 11 hectares de pasto. Falei, Ricardo, eu tenho um projeto lá de pasteiro rotacionado, e o ano passado eu transformei ele em ultra denso. Eu falei, o que é isso? Que diabo é isso? Não existe mais a pecuária extensiva, não, intensiva, não, agora é ultra densa. Vou te explicar. Dentro do piquete do rotacionado, que eu botava o gado e o gado ficava 3, 2, 4 dias, eu pego esse piquete e divido ele em microlotes. Microlotes. Como é que você divide ele? Cerca elétrica móvel. Então eu pego o gado e ao invés dele ficar em 1 hectare, ele fica em um quadradinho de 20 por 20 metros. Põe um gado espremido, 400 metros quadrados. E ele come durante 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Tem que ficar um pastor, tem que ficar uma pessoa olhando o gado comer. Cortou até onde eu queria, muda a cerca. Muda a cerca. Então ele faz micropastos, 10, 12 por dia. Pastejo ultra denso, denso de gado. Então, ao invés de você deixar o gado num hectare, você põe o gado em 500 metros. E ele fica ali meia hora, 40 minutos, 1 hora. É como se eu comendo a pizza, só né? Só a pontinha. Só as pontinhas. Só a pontinha. O gado amansa, que vem na sua mão. Assim. E o gado aprende a comer ponta. A hora que ele tora a ponta do capim, ele já olha pro pastor. Fala, e aí, bora? Bora? Abre a cerca aqui que eu quero aquele ali agora. O pastor vai lá e muda. É impressionante. 11 hectares, nós temos 100 novilhas. Olha só. 11 hectares de pasto. Nós vamos engordar 100 novilhas. Elas entrar lá com 7,5, 8 arroba, nós vamos até 13. E saiu, certamente, já vem com a ureia, já vem com... Adubação pequena. Por quê? Porque como é ultra denso, o esterco ali do gado, que o gado caga e mija ali, é a adubação principal. Aí a análise fala o que precisa. Ó, geralmente falta N, né? Falta nitrogênio, a quinar de N, um micro adubação. Então o Frederico vem acompanhando as análises e o solo vai pedindo. E o solo faz aquela análise necessária do solo, aquela adubação de base e depois vem com nitrogênio. Rapaz, mas é fantástico. Você não acredita o quanto o gado fica manso, o quanto o gado pede, o quanto o gado fica amigo do pastor. Fica igual o gado de leite, né? Igual, mansinho, gado bezerra Nelore que chegou lá pulando curral. Hoje vem na mão dele assim, mansinho, ele anda no meio delas assim. Impressionante. O que é o manejo, né? E gente não é diferente. É verdade. Pessoas não é diferente. Você deu o que ele precisa, você deu com respeito, com parceria, aproximou. Você ganha o coração dele, né? Você ganha. Você fala, hoje a turma não quer nada com nada. Eu não concordo. Eles querem mais. Eles querem mais. Os funcionários do meu pai, eles queriam pouco. Não tinha... meu avô, igual eu te falei, trabalhou 42 anos, essa geração de ferro não existe mais, não. Isso aí não existe. E outra coisa, sabe o que aconteceu? Nem um dia de carteira assinada. Onde que existe isso? Entendeu? Não tinha férias. Não existe. Era um homem bruto, rústico. Não, o mundo está evoluindo. Isso aqui não é uma ferramenta ruim. Não. Você pode fazer coisa errada com ela. Ela pode trazer como um carro, pode trazer como uma faca, né? Como tudo. Mas isso aqui, trouxe informação. Depende da forma que você usa. Igualou. Né? Eu pus um vídeo no meu celular esses dias, que um peão de uma fazenda falou uma declaração que se você prestar atenção, você vai ficar encantado. Ele falou assim, seu Ricardo, depois que nós começamos a fazer o treinamento, que você veio aqui, você disparou o treinamento, começou, eu senti o seguinte, a turma igualou. A turma igualou, ou seja, todo mundo ficou ali na mesma página. Eu vi esse vídeo, foi você andando com um cara no confinamento. Com ele no confinamento. Aquele cara é responsável pelo capricho da fazenda. Ele é o organizador das coisas. Tem um coxo quebrado dele que arruma, tem uma cerca arrebentada. Ele é do serviço geral ali. Você precisa ver que camarada caprichoso. E o sentimento dele. Falei, a turma igualou, não tem mais um assim, um assado, um chefe. Não, nós somos muito iguais. Todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo com a mesma página, todo mundo com o mesmo olhar, todo mundo com o mesmo entendimento. E sabe o que o dono daquela fazenda falou para mim? A rotatividade, Ricardo, diminuiu quando nós passamos a investir em pessoas. Se você vê o refeitório daquela fazenda, que respeito. Se você vê o banheiro que os peões têm para usar, você não acredita o respeito. O olhar das pessoas, o jeito, cada um, o caminhão conservadinho, sabe?
lixeira para todo lado. Tem um vídeo que eu fiz de lá da lixeira. Mas como é que você quer que sua fazenda esteja arrumada que você não dá condição do lixo? Se eu tenho aqui uma garrafinha, esvaziei essa garrafinha, eu olho para cá, eu olho para lá, não tem lugar de jogar ela, qualquer lugar que eu jogar ela tá certo. Agora tem uma lixeira ali, ó. Né? Eu vou jogar no lixo. Um dos motivos que quem vai na Disney não vê um lixo no chão é o quê? Tem uma lixeira a cada 10 metros. Exatamente. Isso é um estudo, né? É. Por que a 10 metros? Porque é um estudo feito que a pessoa tem que ver a lixeira. Exatamente. Se ele vê, ele vai É igual a caminhar um água pouquinho aqui, ó. A ali. gente tá aqui conversando, a gente praticamente já tomou uma garrafinha de Estamos água. aqui bebendo. Porque a gente tá vendo ela. Se não tivesse, nós Não iríamos tem fazer sem jeito. beber. Mas hoje você trabalha muito com esse treinamento em fazenda, diretamente com os proprietários, os colaboradores, mas você também já trabalhou na indústria, né? Já. Eu vim da nutrição, né? Eu comecei minha vida profissional numa empresa de nutrição aqui de Goiás, antiga Integral, que não existe mais, né? Foi vendida para Cargill. Depois eu saí, voltei para a fazenda do meu pai. Meu pai faleceu e eu fui cuidar da fazenda nossa, aqui em Hidrolândia. As irmãs casaram, cresceram, não quiseram mais ter fazenda. Aí fomos para aquela famosa pendenga de um quer vender, dois querem vender e um não queria. Inventado. Esse um que não queria era eu, né? Mas as irmãs quiseram vender e acabamos decidimos por vender. Eu montei uma fábrica de mineral minha dentro do Leite Bom em São Luís de Montes Belos. Sei lá. Então, eu devo muito à nutrição. E depois vendi a fábrica de nutrição para o Leite Bom e fui pegar outros caminhos, sabe? Mexi com shopping, tive loja em shopping, mas a caatinga da bosta não sai, né? Não tem como. A caatinga da bosta não sai, e aquela coceira. E um belo dia eu falei, eu vou voltar para o agro, eu não vou morrer sem voltar, não. E voltei e bati na primeira porta, na mesma porta que eu bati quando eu formei, que era Integral. Né? Então, 2011, talvez 2011, por ali, eu fui lá e falei, quero voltar. E meu amigo, uma pessoa que eu admiro, tenho admiração, todos, mas o Paulo Delacqua pegou na minha mão e falou, volta para casa, aqui que é seu lugar, aqui é sua casa. E voltei para a Integral, fazendo um trabalho muito bacana. E com pessoas mesmo? Como que era? É interessante essa pergunta, porque eu fazia com pessoas, mas não sabia. Não era programado como é hoje. Entendi. Um exemplo, Paulo, quando tinha um evento lá dentro da Integral, ele falava assim, Ricardo, nós temos que levar um grupo de 30 pecuaristas lá para o APTA, lá em São Paulo, que nós ganhamos um curso da Fibra, a Fibra está tocando lá, tem um curso assim, então nós vamos pegar 30 pecuaristas, encher um ônibus e levar. Pega 20 clientes, 10 não clientes, 10 prospecção. E organiza? Deixa comigo, Dr. Paulo. Eu arrumava tudo, arrumava os clientes, ligava para os vendedores, cadê o seu? Quem que é? Nós vamos sair tal dia, arrumava o ônibus, ligava na Fibra e ajeitava e tudo. Organizava tudo. Levava às 8 horas da ida dentro do ônibus, eu era o comandante da coisa, eu pegava aquele cliente, falei, esse cliente aqui é bom, pegava o cliente prospecção e botava, ó, deixa eu te falar, o Hélio não compra nosso, não. Na volta ele já está com o pedido na mão, viu? Ele não está aqui passeando, não. Ele veio aqui para aprender a comprar de nós. Você compra há muito tempo, então faz favor de você vender para ele. Botava os dois no mesmo quarto. Então eu que fazia a trama, sabe? O cliente trazendo cliente. né? Então o vendedor queria vender, né? Um que me veio na cabeça agora, está aí prefeito nosso, Sandro Mabel. O vendedor chegava em mim e falava, Ricardo, eu preciso vender para o Sandro e não estou dando conta, não tenho acesso a ele, me ajuda. E o Ricardo ia lá, fuçava daqui, achava um, ligava para outro. Quando via, nós estávamos lá na sala do Sandro Mabel vendendo para ele. Vendia para o Sandro, falava assim, Sandro, quem vai atender o senhor é esse cara aqui, tá? Tá, beleza, deixava os dois lá embora. Né? Então, ganhamos uma palestra do mineral do Alexandre Mendonça de Barros. Eu, Ricardo, nós vamos juntar os 100 maiores clientes da Integral, fazer uma reunião, o Alexandre veio fazer uma palestra para nós aqui. Ricardo organizava tudo, e agregava um, agregava Você estava treinando e não sabia, hein? Eu estava treinando e não sabia, exatamente. Até que a vida virou e falou assim, bom, agora nós vamos organizar isso aqui agora. Né? E eu falo vida porque não foi eu, foi um pecuarista, estava até comigo agora, almoçando com ele hoje, né? O Carlos virou e falou assim, Ricardo, eu quero te pedir uma coisa. Reúne com o meu time e bate um papo com eles para mim. Olha só a inteligência desse produtor, né? Ele conheceu você, sabia como que era seu perfil e levou para o negócio dele. Eu falei, conversar o quê? Ele falou, não, vai lá, bate um papo com eles. Você é muito falante, você fala fácil, eles gostam de você. Eu ia para um periodicidade lá. Falei, até minhas cozinheiras adoram você. Falei, mas eu tenho que ganhar o carinho das cozinheiras, você tá doido? Eu venho aqui para almoçar. É igual o Rafael Barra fala, né? Ninguém é gordinho à toa. Eu vim aqui para almoçar, rapaz. E tal. Aí eu falei, Carlos, mas, rapaz, você me pegou no contrapé aqui, eu não sei o que falar, não. Ele falou, se vira. Se vira. Tô te pedindo esse favor.
Vai lá, conversa com eles. Eles estão desmotivados, eles estão para baixo. Levanta o moral deles lá para mim. Aí eu falei, esse trem... Pôs você para pensar, esse trem hein? tem rumo, esse trem tem rumo. E fui para casa. Falei, hoje não, eu vou pensar nesse trem. Ele falou, tá bom. Eu acho que até ele esqueceu, mas eu não esqueci. Uhum. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falo que eu gosto muito de conversar, escrevendo e pensando. E peguei um papel e escrevi 3 palavras. Ver. Nós temos que ver o que está fazendo. Nós temos que ver que eu estou indo embora e esse computador está ligado. Eu não preciso deixar esse computador ligado a noite inteira. Esse ar não precisa ficar a noite inteira ligado. Eu vi o ar ligado. Pensar. Falei, peraí, o Ed já foi embora. Essa sala aqui é dele. Ele não vai voltar. Eu vou desligar o ar. E fazer. Agir. E agir. Então, ver, pensar e fazer. Me vi essas 3 palavras. Falei, vou desenhar um negócio com essas 3 palavras. E aí eu parei e falei assim, por que nós não fazemos? Aí me veio a 4ª palavra, me veio os pés dessa mesa. Por medo. Muita coisa é o medo. Eu desligo o ar, depois o Hélio vai danar comigo. Não, a sala é do Hélio, não é minha, então não vou desligar, não. Se alguém veio desligando o ar, eles vão me chamar de puxa-saco do Hélio, então não vou desligar, não. Medo de ganhar E bronca. aí falta atitude, né? Falta atitude. O medo trava a atitude. Aí eu fiz um trabalho com essas 4 palavras. E até hoje eu tenho, na época com ele, eu fui lá e falei meia hora, 40 minutos. Hoje eu faço 5 horas. Eu faço o dia inteiro com a turma. E fui lá e fiz e ele adorou. Eu falei, Ricardo, era isso. Era isso que eu queria. Muito mais do que eu pensei. Pensou. Gostou demais. Ele tinha convidado um pecuarista vizinho dele para assistir. Ligou para o amigo dele e falou, tem um amigo meu aqui fazer uma palavra aqui com meus peões aqui. Vem cá para você me ajudar. Vem cá assistir. O cara foi. A hora que acabou, o cara olhou para mim e falou, que dia que você pode ir lá em casa? Eu já vendi uma com a outra. Eu saí de uma com a outra vendida. É desse jeito. E essa 2 virou 4, essa 4 virou 8 e assim foi. E agora é o Brasil inteiro, né? E teve um percalço aí que eu gosto de contar para servir de exemplo às pessoas. Existe uma historinha que é a vaquinha no precipício. Sabe? Jogar a vaquinha fora, meu amigo. Teve uma pessoa lá dentro da Cargill que eu devo a ele a vaquinha no precipício, que era o meu líder. Ele chegou para mim e falou, Ricardo, esse trabalho que você está fazendo não está dentro do planejamento da empresa, está fora. Então nós achamos melhor te desligar. E eu achei ruim. Eu confesso que eu achei ruim. Eu achei ruim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então, aquela pessoa que está achando ruim algo que está acontecendo para ele, respira um pouquinho. Espera um pouquinho. Às vezes é Deus agindo ali nas suas costas e você não está vendo. Deus não faz propaganda do que ele faz. Né? Então eu achei ruim. Achei ruim. Na hora me doeu. Na hora me deu aquela mágoa dele. Falei, por que esse cara está me mandando embora? Pô, eu estou tão feliz aqui. Eu achando que eu criei, né, botei o ovo em pé aqui dentro da empresa. Achei que a empresa ia usar o que eu estava criando. Eu queria aquilo para a empresa. Mas a empresa não estava na hora da empresa. A empresa não queria e o meu líder me desligou. Matou a vaquinha de leite. Ele empurrou a vaquinha no precipício. E hoje, graças a Deus, nós para as empresas de nutrição, quase todas no Brasil, para empresas de café, de fumo, de agro, de mamão, de muitas. Ele me abriu a possibilidade de fazer esse trabalho para todas as empresas que eu consegui. Se ele não tivesse feito isso, eu estava lá dentro fazendo para uma empresa. Você sabe o que você fez eu lembrar agora, Ricardo? Eu era camelô na Anhanguera Tocantins, vendedor de CD pirata. Minha esposa não gosta que eu falo isso. Mas não tem jeito, faz parte da minha história. É você. E aí um dia a Polícia Civil prendeu 1.512 CD. E eu falei, Deus, eu ganho um salário por dia. Aonde que eu vou arrumar isso? Ali Deus estava preparando a Suprema Ambiental para mim. Fui fazer estágio no escritório de advocacia, depois estágio no órgão ambiental. Com menos de 5 meses eu já montei a empresa e agora vai fazer 22 anos em março. Você queria estar lá vendendo CD? Não, né? Não, de forma alguma, né? E eu olhava naquela Anhanguera e ficava vendo a Pernambucana, aquelas lojas, falava, um dia eu vou ter um negócio legal. Porque aquilo fazia ruim para mim. Porque eu tava ali vendendo, correndo de rapa e correndo de polícia civil. No sol, no tempo. No sol. Sem Essa questão de trabalhar sempre, desde 7 anos, sempre fui vendedor. Eu não amo isso. Mas aquele negócio de ficar trabalhando errado, aquilo ficava matutando e você me fez eu lembrar aí que essa história é sua. A vaquinha de leite foi embora, que era meus CDs, e era muito dinheiro. Você imagina um menino com 17, 18 anos ganhando um salário por dia, Ricardo. Mil quantos CD?
Não, prenderam 1.512, mas eu vendia 40 por dia. Mas vamos para eles prenderam os 1.500. Você Perdeu os 1.500. tudo. A R$10 dá 15 conto. Não, na época era R$5. Pois é. Né? Exatamente. Tomou um dinheirão seu. Muito. Então é isso. Às vezes a vaquinha dói. É verdade. Né? Às vezes dói. Mas a dor é que leva ao crescimento. Crescer dói. Com certeza. Crescer dói. Passar noites em claro, como você já deve ter passado. Passado angústia de falar assim, amanhã o pagamento da folha eu não tenho dinheiro. Né? Hoje foi o pagamento dos engenheiros. Entendeu? Foi pago de manhã, dá um alívio. Né? As pessoas têm muito medo de pressão. Pressão é a melhor coisa do mundo. Sabe como que eu faço, como eu contrato os colaboradores aqui? No final da entrevista eu falo 4 situações. A primeira é aprender juntos. Nós vamos aprender juntos o tempo todo. Do estagiário que está começando ali, quer entrar no mercado de trabalho, ou alguém já tem experiência. O segundo é adquirir o DNA da Suprema Ambiental, que eu falo. Quem trabalha aqui, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. A empresa não vai moldar você. Não, ele vai adequar a nossa cultura. Molda-se a nós. O terceiro item é a pressão. Aí eu falo assim, olha, eu amo dar pressão, vocês não têm ideia. Tem hora que eu dou a pressão e fico rindo aqui sozinho. E amo receber. Porque aqui, eu sempre falo que a gente não cresce com aguinha fresca no pescoço. A gente cresce com fogo. Não. E o último é qual? O cliente. Então, você imagina você ter a satisfação de um cliente. Primeira coisa, ter a confiança, Ricardo. Tá doido. Como que vale a confiança de um produtor rural, de uma indústria, de um minerador? Não existe. Não tem valor. Não tem como valorizar isso. Não tem como. O cara coloca na minha mão, por exemplo, que é regularizar as questões ambientais. Eu sempre dou esse exemplo de um cara que mexe com extração de areia. Ele vende tudo, até os cachorros, para comprar uma draguinha que dá problema todo dia. Para ter ele gasta ali, compra um caminhão velho, uma retrozinha velha, sei lá, gastou ali 50, 100 mil reais. É o que ele tinha. Se eu não libero a licença ambiental dele, acabou o negócio desse. Acabou. Quebrou, moeu. Então, resumindo, eu falo para todo mundo, a gente vai crescer junto, você vai adquirir o DNA da Suprema Ambiental, você vai aguentar a pressão comigo e a gente vai surpreender nossos clientes. Isso aí. É isso que eu falo todo dia. Pressão é a melhor coisa do mundo. Totalmente. É ela que cozinha o alimento. Né? É ela que cozinha a pamonha. Todo mundo gosta de pamonha, então a pamonha vai para pressão, né? Vai para água quente, vai para o fogo. Então não tenha medo de pressão. A pressão vai te moldar. Ela vai te fazer melhor. Ela não vai te fazer pior. Nenhuma pressão faz a gente pior. Não. E depois que passa a pressão, a pessoa aprende. Eu tenho um exemplo empoderado. Eu tenho um exemplo aqui de uma colaboradora que eu falei para ela, você que vai fazer. Não, eu não sei fazer. Você vai fazer. Pode ir lá e faz. Agora, quando surge o assunto loteamento, para quem que a gente põe resolver? Ela passou pelaquela pressão, prendeu. Levanta a mãozinha e fala, opa, sou eu. Exatamente. Agora é assim. O Robert Chiniachik, um psicólogo que cuidou dos atletas da Olimpíada, eu gosto muito dele, é um psiquiatra japonês, ele fala assim, essa história de fazer o que gosta tá errado. Você tem que fazer o que você não sabe. Você tem que fazer o que você não está acostumado. Você tem que fazer o que você não gosta. É assim que você cresce. Fazer o que você sabe, você não cresce. Então, quer crescer? Quer. Faça o que você não sabe. Faça o que você não gosta. Faça o que você não quer. Faça o que você não está acostumado. Isso é crescer. É verdade. Agora, para a gente já estar aqui concluindo nosso episódio, senão vamos ficar aqui até meia-noite, né? Já HD aí. Já foi 1 hora, pensa. Fala para mim, para a gente concluir, Ricardo. Você que anda bastante nessas fazendas aí, o que você tem visto com relação ao meio ambiente? O que o pessoal tem falado? Como que é a produção referente às questões ambientais nessas fazendas? É um ponto importantíssimo, né? De muita importância. Primeiro que é para a própria subsistência, para a própria permanência viva da própria fazenda. Né? Conservar o meio ambiente, fazer o que precisa, cuidar do meio ambiente, é uma obrigação, né, do proprietário, de todos que estão ali, né, dos colaboradores. Então, cuidar do seu meio ambiente, estar em dia, correto, está tudo dentro da lei, né, dentro do que eu tenho que fazer, não devia ser uma obrigação, devia ser um dever, né, devia ser uma procura do proprietário em falar assim, será que tem alguma coisa errada aqui que possa estar tendo e eu não estou vendo?
Então deixa É o patrimônio procurar. dele, né, Ricardo? É o patrimônio dele. Então deixa. É muito mais inteligente você trabalhar na prevenção do que na cura, né? Com É certeza. muito mais inteligente. Fala assim, eu vou no médico para ver se está tudo bem. Fazer o exame, né? Né? Fazer É o muito exame. triste você falar assim, eu vou no médico que eu estou com a doença. Eu vou no médico para ver se está tudo bem, porque se pegar no comecinho, é mais fácil. Qualquer probleminha é mais fácil que um problemão. E uma floresta pega fogo com um palitinho de fósforo. É verdade. Né? Então, se você apagar o palito, é mais fácil que apagar a floresta. Então, eu penso que o nosso pecuarista tinha que ter esse sentimento, sabe? Eu vou cuidar. Eu vou procurar saber se eu estou bem. Se eu procurar, vem aqui na Suprema. Como é que eu tô? Rapaz, você está corretíssimo, está tudo enquadrado. Rapaz, eu vou dormir tranquilo demais, não vou? Absurda. Que Eu isso? vou dormir tranquilo, eu não vou certeza. preocupar. Se chegar um carrinho da uma fiscalização XYZ aqui, eu vou recebê-lo com um café. Falou, meu amigo, entra, seja bem-vindo. O que você precisa? Não, eu quero dar uma olhada na água, eu quero dar uma olhada aqui nas represas de contenção e do confinamento. Rapaz, fica à vontade. Ô, João, vem cá. Ó, acompanha o Antônio aqui, mostra tudo para ele. Isso aqui é amigo nosso que fiscaliza o nosso Vai meio cuidar ambiente. do negócio dele, pensa. Anda com ele aqui para nós, mostra tudo que ele precisa. Seja bem-vindo, fica à vontade. Olha que beleza. Agora, a gente receber o cara com medo, né? Fugir, saber que você está com um erro ali, sabe? Uma dúvida, uma preocupação, é muito ruim. Não tem nada que tire seu sono, não. Né? O que eu sempre falo, pessoal, você que é produtor, agricultor ou pecuarista, faça um documento que chama laudo de passivo ambiental preventivo. Olha aí. Se ele fizer isso, Ricardo, Olha aí. ele tem a propriedade dele na palma da mão dele. Ele vai saber o que tem de vegetação, ele vai saber o que ele tem de área produtiva, como que estão as áreas de preservação permanente, e automaticamente ele não vai ter problema com conseguir crédito rural, que ele não consegue se ele não tiver de acordo. Fiscalização, as multas ambientais são pesadas, embargo. Então, são uma série de problemas que ele consegue. Um laudo. E esse laudo faz conforme o CAR, entrega para ele e ele não vai ter esse tipo de problema. Rápido, e vai dormir tranquilo. Simples. E lógico, se ele tiver alguma coisa, eu sempre falo também, independente do que seja, tem solução. Ele vai resolver e não vai ter problema futuro. É o check-up. Exatamente. Faça o seu check-up. Faz esse exame. Né? E se nós acharmos uma dorzinha na unha, nós vamos curar aquela unha. Exatamente. Agora, não deixa a unha virar um problema, uma necrose, que você tem que perder a perna. Né? Faz aí. É isso aí. Muito bem. Ricardo, muito olha, bom. sempre aprendendo com você. Você não tem ideia. Obrigado O pelo tanto que convite. você tem ajudado. Não só os colaboradores, mas também muitos empreendedores têm muito seguido feliz. você e Fico têm muito feliz de ouvir isso. e tem aprendido bastante e aplicado nas suas empresas. Obrigado, Eu mesmo, obrigado. com essa aula aqui que eu tive junto com você, muitas coisas você fez eu pensar, raciocinar e colocar em prática na minha empresa. Sucesso, Deus te abençoe, que você possa aí levar esse brilho nos olhos que você tem quando você fala de pessoas, de treinamento. É evidente e assim, contagia totalmente. Eu tenho uma frase final aqui que eu brinco com as pessoas, né? Lidar com pessoas não dá trabalho. Lidar com pessoas é o nosso trabalho. É verdade. Né? Vamos cuidar, vamos cuidar. Obrigado, obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast gravado aqui, Conexão com Propósito, um nível elevadíssimo e é isso a tendência. Cada convidado que eu trazer aqui, a gente vai levar o quê? Informação, conhecimento para ajudar você que é do agronegócio, da indústria e da mineração. Grande abraço. Yeah, I'm gonna make it.